Eu saúdo a todos de paz do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João. Glórias a Deus. Glória a Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. A palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia, Deus. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, tome seu assento. Continue glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de fazer menção a respeito do livro de João, capítulo 6, versículo 68. Mas eu gostaria de que você entendesse o contexto desse texto, porque muitas vezes nós lemos somente um versículo e nós não entendemos o contexto das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão por trás do texto. Nós sabemos que o livro de João, e principalmente aqui os versículos que foram lidos, mostra a resposta de Simão Pedro para o próprio Jesus. Mas quando você começa a ler esse texto desde o princípio, você começa a entender o porquê dessa pergunta. Os irmãos conhecem essa passagem, uma passagem muito conhecida, onde o Senhor estava ministrando, pregando a um povo, e o povo começou a aglomerar naquele lugar, começou a chegar muita gente, não é? E a gente começa a observar, irmãos, que dentro daquela multidão, e ali a palavra de Deus diz que mais ou menos 5.000 homens, se nós contarmos com filhos, não é? Se nós contarmos com as esposas também, então a gente pode entender que aquele número passava muito mais do que simplesmente 5.000 pessoas. Alguns conseguem atribuir que teriam quase 20.000 pessoas ali, é o que a hermenêutica pode assegurar devido ao contexto daquele, né, do povo que geralmente tinha muito mais de um filho, né? Então a gente pode calcular que aquele lugar tinha mais ou menos umas 20.000 pessoas. O Senhor começa a olhar para aquela multidão e começa a ver naquela multidão uma necessidade, a necessidade de que pudessem ser alimentados. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse ponto, porque é muito interessante que quem toma a iniciativa é o próprio Jesus. Ele começa a pregar, ele começa a fazer milagres, o povo começa a juntar, e ele poderia não estar preocupado com isso, mas ele olha para aquela multidão e vê que aquela multidão, algumas pessoas olham ali e falam para Jesus: olha, despede esse povo, não é? Eles precisam voltar para casa. E o Senhor olha a necessidade de que eles deveriam estar ali e que deveríamos alimentar aquela multidão. Então ele fala, não é? E alguém pergunta: olha, tem alguma coisa por aí? Alguém chega com um menininho e diz assim: olha, esse menino aqui tem alguns pães e alguns peixes. E as pessoas olharam e viram que aquilo era muito pouco para a quantidade de gente. E o Senhor, não obstante a incredulidade de algumas pessoas, irmãos, ele chega naquele momento e diz assim: manda distribuir o povo em grupos de 50, de 100, vai juntando o povo, vai ali colocando. E eu fico imaginando aquele pessoal saindo e orientando: olha, vocês sentam aí de 50, de 100. Enquanto eles estavam ali, o Senhor começa a orar pelo pão e pelo peixe. E aquilo começa a multiplicar, os pães começam a multiplicar. Eu fico imaginando, irmãos, o próprio Senhor cortando aqueles pães, né, partindo os pães e os peixes e enchendo os cestos, e as pessoas levando para as multidões, para aqueles grupos que estavam ali, e levando, se espalhou naquele lugar. E o que me chama a atenção nesse texto, especialmente, irmãos, era porque enquanto o Senhor estava falando sobre milagres, sobre resoluções de problemas, enquanto o Senhor estava fazendo coisas maravilhosas como curas,
não é? Como milagres de toda sorte, seja ele qual seja. A palavra de Deus diz que o povo estava ali até sem comer, mas o Senhor Jesus alimenta aquele povo com pão natural. O Senhor multiplica para aquele povo também o espiritual, com milagres, com bênçãos, com respostas. Eu fico imaginando a sorte de milagres que aconteceu naquele lugar. Irmãos, escute, porque se muitas vezes aqui, num número bem pequeno que nós estamos, ainda que faltava muita gente, nós sabemos que o Senhor já respondeu orações, já falou com algumas pessoas. Quantas vezes o Senhor já fez milagres, já curou pessoas aqui neste lugar? Quantas vezes o Senhor já deu resposta para vidas? Quantas vezes o Senhor abriu portas aqui neste lugar? Você pode glorificar o nome do Senhor. Agora você imagina numa multidão onde havia quase 20 mil pessoas, e não era o pastor Washington, era o próprio Jesus que estava naquele lugar, apesar de que ele também estar aqui nessa noite, e aqueles mesmos milagres que aconteceram lá, eles podem acontecer aqui nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ainda que houvesse milagres, ainda que houvesse abertura de portas e necessidades sendo supridas e respostas sendo chegada, a presença do Senhor, a glória de Deus naquele lugar, diz a palavra de Deus, aleluia, que quando o Senhor Jesus começa a falar, aleluia, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, sou eu quem sou o Senhor, aleluia, e ele para os milagres e agora começa a mostrar o verdadeiro motivo pelo qual ele estava ali, aleluia, diz a palavra de Deus. Você imagina 20 mil pessoas saindo da presença do Senhor, aleluia, e eles foram saindo, e eles foram deixando o ambiente, e eles foram saindo, quem sabe uns devagarzinho, outros apressados, outros foram saindo, ao ponto que fica somente Jesus e aqueles 12, aleluia. O Senhor Jesus olha para eles e diz assim: vocês, por que vocês também não voltam para casa? Por que vocês também não ficaram lá na sua casa de vocês? Eu vou contemporaneizar aqui para que você possa entender. Por que você não ficou lá na sua casa com medo do vírus? Por que você não ficou lá na sua casa com medo de que pudesse acontecer alguma coisa? Aleluia. Chegou um como Pedro e disse: Senhor, para onde iremos nós? Aleluia. Tu tem palavra de vida, tu tem palavra que sana, que cura, que abre porta, que traz o enfermo, que ajeita a família, que cura, que reúne. Tu és o Senhor, e o pior não é somente que nós sabemos, aleluia, o melhor é que nós também temos crido. Quantos creem nisso? Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor nessa noite, aleluia, porque alguém chegou e disse: para onde ou para quem iremos nós? Não é para onde, porque para onde seria um lugar, aleluia. Ele está dizendo: para quem? Tu és a resposta para nossas vidas. Eu quero estar aqui. Não é porque o pastor me chamou, não é porque eu tenho um cargo na igreja, não é porque se eu não for vai faltar alguém, não, aleluia, porque tu tens palavra de vida eterna, a vida que me mantém vivo até hoje, amanhã, sempre, aleluia, aquela alegria que muitas vezes eu estou triste pelas as lutas, os problemas da vida, mas essa palavra me reanima, me renova, me fortalece, me traz confiança, me faz entender que tu és o Senhor da minha vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Eu gostaria de perguntar a você, aleluia, por que você está aqui nessa noite? Qual é a razão pela qual você chegou aqui? Aleluia. Alguns poderiam estar em casa assistindo televisão, assistindo Netflix. Alguns poderiam estar em casa comendo, fazendo alguma outra coisa, mas você entendeu, aleluia, que há uma necessidade maior na sua vida, que há um Deus que precisa e que deve ser adorado, não pelos milagres que Ele fez, não pelas portas que Ele abre, não pela cura que Ele
Ele faz, mas porque Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Enquanto uns estão adorando o nome do Senhor, enquanto alguns estão indo dizer o Senhor, aleluia, eu estou cansado, passei hoje o dia trabalhando, eu passei a semana trabalhando, mas eu estarei lá, eu vou adorar o nome do Senhor. Alguns irmãos que procuram de outra forma solucionar os seus problemas. E eu gostaria de fazer menção do livro de Samuel, capítulo 15. Aleluia, quando Saul, ele é ajudado, orientado por Samuel. A palavra de Deus, irmão, nos mostra que Saul era aquele que estava sempre buscando orientação de Samuel. Porque como nós vimos, irmãos, nós temos um Deus que está nos orientando. Para que nós vamos para outra coisa? Por que nós vamos para outro lugar se nós temos um Deus que está nos guiando e nos orientando? Para quem nós iríamos? Aleluia. Quando eu leio o livro de Samuel, irmãos, eu vejo aqui a mão de Deus trabalhando. Eu vejo aqui quando Samuel chega para Saul e diz assim: olha, Saul, eu gostaria de te fazer algumas orientações. E ele chama Saul e unge Saul como o rei de Israel. E ele começa, irmãos, a orientar a Saul em algumas áreas. E aqui especificamente diz a palavra de Deus: e disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Aleluia. E hoje, quando eu estava lendo isso, eu fui impactado pelo que o Senhor falou aqui nessa mensagem. Eu fui impactado durante a tarde toda lendo, eu fiquei impactado com essa palavra, porque aqui a palavra de Deus diz que depois que ele unge a Saul, ele dá orientações. Deus envia a Saul, ou a Samuel, para orientar a Saul. E ele começa orientando a Saul, dizendo assim: o Senhor me enviou para te ungir a rei. E também começa a passar algumas orientações. E a orientação específica do versículo 2 é o que me impactou. Ele disse: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Aleluia. Irmãos, os irmãos que estão estudando homilética vão entender isso. Eu vou deixar esse tópico aberto, porque o que o Senhor falou aqui é muito forte. Sai um pouquinho da direção da palavra, do centro da mensagem, mas eu gostaria de fazer menção disso aqui, porque você sabe o que Deus está falando aqui. Que além de ter passado orientações, ter usado de orientações para ele, o Senhor abre agora um outro motivo aqui. Ele fala para Esaú: olha, eu me lembro do que foi que o rei Ameleque fez a Israel. E quando eu li esse pedaço, eu me lembrei, irmãos, do caminho de saída do Egito para a terra prometida. A palavra de Deus diz que esse rei se opôs ao povo de Deus, que ele se opôs ao que o Senhor iria fazer com aquele povo. E Deus disse: eu não esqueci disso. Quando o povo está começando a sua caminhada para crescer na fé, para aumentar a fé, para poder começar a deixar de acreditar no Egito e na segurança que havia no Egito e se colocar debaixo da orientação de um Deus que não era presente visivelmente, mas era presente em todas as ações. A palavra de Deus diz que esse rei se opôs, tentou destruir o povo de Deus, tentou, quem sabe, destruir o início da fé daquele povo. Aleluia. E Deus disse: eu estou lembrado disso.
Aleluia, eu estou lembrado do que ele fez. E disse a palavra de Deus: vai lá, Saul, e acaba com o rei Ameleque, e não somente com o rei Ameleque, mas acaba também com todo o povo, e não somente com o povo dele, acaba também com os animais, acaba com tudo, joga tudo, acabou. Eu não quero mais esse povo. Esse povo se levantou contra o povo de Deus. Esse povo se levantou contra aqueles que eu estava trabalhando para levá-los à terra prometida. Aleluia, diz a palavra de Deus que Saul sai ao encontro daquele povo, e ele chega, e havia um outro povo misturado com aquele povo, e ele disse para os queneneus: olha, sai do meio deste povo, porque eu vou destruir todos eles. E vocês foram bons para conosco, mas esse povo, eles foram ruins para conosco, e nós iremos destruir todos eles. E diz a palavra de Deus que os queneneus saíram, e eles entraram para destruir os amalequitas. E ele entra, e ele começa a destruir o povo, e destrói. Só que Saul, ele não ouve a orientação de Deus. Ele não ouve a orientação de Samuel, que era aquela pessoa responsável para orientá-lo a ele e dizer para ele como deveria agir. E diz a palavra de Deus que ele poupa Ameleque, ele poupa os gados mais bonitos para oferecer ao Senhor. E ele poupou e trouxe, e o povo concordou com ele. E quando ele chega, e quando Samuel chega, irmãos, Samuel é a representação da autoridade de Deus no que se diz respeito à orientação. Aleluia. E diz a palavra de Deus que ele chega, e quando ele chega, ele começa a ouvir os barulhos dos sinos, né, dali dos gados, e ele disse: que animais são esses aí? E então Saul chega com toda a alegria e diz: não, esses aí animais eu reservei os melhores para oferecer a Deus. E aí ele começa a olhar aquela situação, e daqui a pouco ele disse: quem sabe, ele falou, nem quem é aquele ali? E ele diz: não, aquele é o rei Agag, o rei Agag, eu acho que é Agag mesmo, né? Ameleque. Eu salvei, eu tirei ele dali. E eu fico ali, e ele disse assim: mas me diga uma coisa, quem foi que falou para você fazer isso? Não, mas sabe o que é? É que eu quero oferecer algo grande, bonito ao Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor, eu quero colocar ali, abençoar, fazer algo. E ele olha para ele e diz assim: e você acha que Deus está preocupado com sacrifício? Ou ele está preocupado com obediência? Aleluia. Ele começa a dizer assim: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Olha, você errou, não deveria fazer isso. Você não deveria fazer, porque o Senhor orientou da maneira dele que não deveria fazer essas coisas. E o que diz a palavra de Deus, irmãos? Aleluia, que ele ficou tão ali chateado, porque ele estava pensando que o sacrifício cobria a desobediência. E não acontece isso. Você pode fazer o que for, você pode dar o melhor dízimo, você pode fazer a melhor caridade, você pode fazer o que for, mas Deus está dizendo nesta noite: é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. E quando ele não entende esta orientação, diz a palavra de Deus que Samuel vai saindo, e quando ele está saindo, Saul segura ele com uma força tão grande que rasga a roupa dele. E quando rasga a roupa dele, ele olha e diz assim: da mesma forma que você fez isso, o teu reino será tirado de vós. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Aleluia.
Você está entendendo que é o Senhor que orienta o seu povo. E quando Ele orienta, Ele fala, aleluia, algumas vezes Ele fala através do oráculo, através do Espírito Santo, Ele fala através de profecia, mas muitas vezes o Senhor está falando através das autoridades que Ele estabeleceu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele vai usar o teu pai, Ele vai usar a tua mãe, Ele vai usar o teu avô, Ele vai usar o teu pastor para dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, para quem iremos nós? Se Ele tem palavra de sabedoria, Ele usa quem Ele quer, aleluia, para orientar a tua vida. E se você entende o que Deus está dizendo nessa noite, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Deus é quem dirige a sua igreja, e a orientação de Deus, ela vem sobre o seu povo. Porque quando eles iam entrar na guerra, eles perguntavam para o pastor Samuel, o que é que eu devo fazer? E o pastor Samuel orientava, ele dizia: faz assim, 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 e eles venciam as guerras. Era assim que acontecia no passado, e ainda hoje acontece muitas vezes. Aleluia, mas ele perdeu aquele laço, o orientador, a fonte que Deus usava para falar com ele. Ele perdeu aquele vínculo com a pessoa que Deus havia colocado para falar a respeito das coisas espirituais para ele. E diz a palavra de Deus, irmãos, aleluia, que desapareceu Samuel por muito tempo, e daqui a pouco Samuel morre. E depois que Samuel morre, Saul fica sem orientador, fica sem alguém para conduzi-lo no meio das batalhas. E diz a palavra de Deus que se levantou o povo contra Samuel, e eles vieram contra Samuel. E a palavra de Deus diz que no livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem por profecias. Escute, irmãos, para quem nós iremos? Aleluia, se Deus continua falando com a sua igreja. Aleluia. Ele diz a palavra de Deus aqui que Saul, pela sua desobediência, Deus não falava com ele nem por sonho, nem por urim e tumim. Os irmãos sabem que naquele tempo se usava as pedras de urim e tumim para se ter respostas de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Eles jogaram sorte e eram as pedras de urim e tumim para que desse a resposta. Aquilo ali era a resposta de Deus. E a palavra de Deus diz que nem por sonho teve resposta para ele, nem por urim e nem tumim, nem pelos profetas. Havia outros profetas ali, e eles não trouxeram resposta de Deus para Saul. Mas o que é que acontece neste meio? O que é que acontece nesta hora que Deus não está respondendo? O que é que acontece quando eu oro ao Senhor e o Senhor não me dá resposta? Porque eu não sei se você já passou por essa situação, onde Deus fica calado, onde você ora, pergunta e Deus não responde. E os irmãos já estão cansados de ouvir essa história, mas eu vou repeti-la novamente. Alguns anos atrás eu queria voltar para o Brasil. Eu queria ir para o Brasil, e então eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, fala comigo, porque se o Senhor não falar, eu não sei o que fazer. E o Senhor não falava, e passou-se os dias, e outro dia, e semana vem, semana vai, e nada de resposta. Até o dia que eu cheguei e disse: Senhor, eu vou para o círculo de oração. E eu sabia que a irmã que dirigia o círculo de oração era uma mulher muito usada pelo Senhor. E então eu cheguei ali, fiquei orando e perguntando: Senhor, fala comigo, eu estou aqui, fala comigo. Aleluia. A pregação dela era: quando Deus fica em silêncio. Então eu sei o que é isso. Eu sei o que é esperar quando Deus não responde. Eu sei o que é esperar
muitas vezes passando por cima da minha vontade, mas diz a palavra de Deus que nós devemos aguardar e esperar no Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. E passou-se os dias. Eu fui, desculpa, isso não sei de oração, fui numa outra igreja, não tinha resposta. Fui na escola dominical, nada de resposta. Quando foi a noite, eu digo: Senhor, fala comigo, porque eu já estou angustiado, eu quero ir embora. Senhor, eu quero fazer isso, por favor, fala comigo. Eu já falei isso aqui, irmãos. Tinha 3 alas da igreja, uma igreja grande, tinha 3 alas, cheia de gente. O pregador era o pastor Gilvan Rodrigues. Ele pregava, e ele pregava para um lado, pregava para o outro, pregava para um lado, pregava para o outro, e assim ia. E eu dizendo: Senhor, fala comigo, né? E aí passou-se, ele falou lá, e daqui a pouco ele vira para a ala onde eu estou, e olha e diz assim: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. E vira para o outro lado. Eu digo: meu Deus, não era isso que eu queria escutar, Senhor. E ele ficava olhando, falava para um lado, falava para o outro, porque quando a gente quer a resposta, a gente só quer a resposta sim, não é verdade? A gente não quer a resposta não, a gente não quer a resposta, aleluia, eu vou te responder depois. A gente quer a resposta naquela hora, a gente quer a resposta sim. E eu fiquei: Senhor, não é isso que eu quero escutar. Ele volta, prega para um lado, prega para o outro, volta para o lado e diz assim: olha, o Senhor está dizendo: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. Eu entendi, irmãos, que o Senhor estava dizendo: não saia dos Estados Unidos até que eu cumpra aquilo que eu tenho para fazer com a tua vida. Aleluia. E quando ele virou e saiu e virou para o outro lado, eu disse: isso não é comigo. Ele voltou para o lado e disse: é contigo mesmo que eu estou falando. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, quando o Senhor não está falando, quando Ele não fala por sonho, quando Ele não fala por rintomim, quando Ele não fala, aleluia, pelos profetas, quando Ele não usa as autoridades para falar contigo, espera no Senhor. Porque algumas pessoas não entendem. Aleluia. E Saul não entendeu. E ele fez uma coisa que, quando ele estava bem, ele havia condenado. Ele disse: se houver algum feiticeiro que consulte os astros, que consulte o além, a gente manda matar. Ele tinha feito isso quando estava bem. E quando agora ele estava mal, querendo resposta, querendo a solução, e já não tem mais o orientador dele, que era Samuel, ele disse: eu vou lá e falo com a criptonisa, com a feiticeira, né? E vou lá e falo com ela. E ele começa a conversar com ela, dizendo assim: olha, você pode consultar o além? E ela disse: olha, você sabe que eu não posso fazer essas coisas, porque existe um dito lá do rei Saul, que se alguém fizer isso vai morrer. Aí ele disse assim: olha, nada te acontecerá, não é? Nada vai te acontecer. E aí diz a palavra que ele manda subir ali e falar com ela, para que ela pudesse consultar. E diz a palavra que ela começa a consultar, e sobe um espírito, e ela entende, ela fala assim: olha, ele é vestido assim, assim, tem uma capa assim. E Saul entende que é Samuel. E diz a palavra de Deus que ele vai lá e pega a orientação ali pela criptonisa. E eu fiquei imaginando, irmãos, quantas pessoas não esperam a resposta de Deus, não pegam a orientação do Senhor, não escuta o que o Senhor está dizendo, não entende, aleluia, que é o Senhor. A pessoa vai procurar com amigos, vai procurar com um cartomante, vai procurar com não sei quem, procurando solução em todo lugar, e Deus dizendo, e aquele que é crente dizendo: para quem iremos nós? Se tu tens palavra de vida eterna, tu tens a resposta para a minha vida, para a minha casa, para a minha direção neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Então, quando a resposta está demorando, diz a palavra de Deus no Salmo 46 e verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia.
Se a resposta demora, espera. Se as coisas não chegaram onde você queria, espera. Aleluia. Se ainda não tem a resposta das autoridades que Deus colocou, espera. Aleluia. Porque nós não podemos ir para outro lugar. Porque é Ele que tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Você se lembra o que acontece no segundo livro dos Reis, no capítulo 1? Lá quando Acasias faz ali, o rei de Samaria, ele vai para a sua varanda, e chegando ali na varanda, ele cai da varanda, e fica muito mal, fica enfermo. Ele fica tão mal, irmãos, que ele diz: será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? E a palavra de Deus diz que ele pega um dos seus mensageiros, e diz assim: olha, vai lá em Ecrom, e procura saber com o Baal-Zebub se eu vou sair dessa cama ou se eu não vou sair. Eu gostaria somente de salientar uma coisa: quando o mensageiro era incumbido de uma missão, ele tinha que cumprir aquela missão. Aleluia. Então, se ele volta sem a resposta, sem fazer a missão, ele era muitas vezes morto, porque era a palavra do rei. Quando o rei dizia, tinha que ser feito. E diz a palavra de Deus que vai o mensageiro em direção a Ecrom para falar com os sacerdotes de lá e procurar a resposta de Baal-Zebub. Eu gostaria somente de lhe lembrar o que significa Baal. Baal significa Senhor, e Zebub significa mosca. Então Baal-Zebub é o senhor das moscas. Então eu gostaria somente que você pudesse entender o seguinte: ao invés dele procurar a resposta com Deus, ele procura com Deus das moscas. Sabe o que é que acontece quando a pessoa sai da direção? Sabe o que é que acontece quando a pessoa para de ouvir a orientação de Deus? A pessoa recebe a orientação, irmãos, até do Deus das moscas, de inimigos, de pessoas que não conhecem o Senhor, de pessoas que não sabem quem é o Senhor, de pessoas que são amigos ali, que te dão a resposta, mas depois que você quebra a cara, a pessoa até desaparece, para não dizer foi eu que dei o conselho. Cuidado, porque nós temos um Deus a quem tem orientado o seu povo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Mas o que me chama a atenção é que no verso 3 diz a palavra de Deus: lá vai o mensageiro para buscar, e diz a palavra de Deus que Deus fala através do anjo do Senhor e diz assim: olha, Elias, desce e vai ao encontro de um mensageiro e fala com aquele mensageiro da seguinte forma: porventura não há Deus em Israel para que você vá consultar a Baal-Zebub, o Deus de Ecrom? Em outras palavras, Deus estava dizendo, Deus se irritou pelo fato da pessoa não procurar a orientação da parte de Deus, mas procurar a orientação, irmãos, dos homens, procurar orientação em outros lugares. A palavra de Deus diz assim: será que não há Deus em Israel? Então ele diz assim: volta e fala para o rei que da cama que ele subiu não desce. Aleluia. Eu não queria estar no lugar daquele mensageiro. Aleluia. Por quê? Porque como mensageiro, ele sabia que se ele voltasse sem cumprir a missão, a cabeça dele estava para ser cortada. Aleluia. Por outro lado, ele sabia que quem estava falando com ele era um homem de Deus, era alguém que tinha orientação da parte de Deus para conduzir a sua vida. Aleluia. Então ele fica entre a cruz e a espada, e entre a cruz e a espada ele preferiu a espada. Ele disse: eu vou voltar e vou dizer para o rei quem é que falou. Volta lá e diz para o rei. Quando ele volta, eu fico imaginando o rei dizendo: eu vou mandar cortar a cabeça
desse mensageiro, porque não deu tempo ele chegar lá em Ecrón, não deu tempo ele pegar a mensagem e já trazer de volta. E o mensageiro entra na presença dele, ele diz: olha, o que é que você está fazendo aqui? Ele diz: é o seguinte, seu rei, quando eu estava indo, um homem se apresenta a mim e diz que o Senhor, aleluia, que aqui em Israel tem Deus, aqui em Israel tem um Deus que pode conduzir a sua vida, aleluia, que o Senhor não deveria buscar a Baal-zebub para trazer resposta. Ele diz assim: quem era este homem? Ele diz: eu não sei, Senhor, eu não sei quem era ele. Você não sabe, mas como era que ele estava vestido? Aí ele diz: olha, ele estava vestido assim, com uma roupa assim de couro, um couro assim, um cinturão. E o rei diz: ai meu Deus do céu, Elias o tisbita, aleluia. Sabe o que isso significa? Ele estava dizendo assim: eu sei de quem é esta palavra. Essa palavra não é somente de um homem, esta é a própria palavra de Deus falando ao meu coração, dizendo alguma coisa para mim. Escuta o que Deus está falando nesta noite, aleluia. Nós somos homens, somos pessoas que estamos aqui, mas quando estamos aqui falando, é Deus falando ao seu coração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, aleluia, porque Deus está dizendo a Deus em Israel, para você não ficar procurando por aí pelas esquinas, para que você não fique procurando orientação, aleluia, para quem você está indo nesta hora, procurar orientação de outro lugar. Deus está dizendo: eu tenho orientação para a tua vida. Aleluia! 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 Será que faltou Deus em Israel? Será que faltou Deus falando aqui ao teu coração? Será que Deus não respondeu as tuas orações? Será que Deus não falou, aleluia, para esperar? Será que não houve a orientação de Deus para que você esteja ouvindo a Baal-zebub? Aleluia! A palavra de Deus diz que poucos dias depois ele morre e o rei Jorão assume o lugar dele. Depois a gente conta a história do rei Jorão. Para que você tem ido quando as lutas se levantam? Quando as portas se fecham, você corre para onde? Para o Deus desse século? Para o Deus Mamon? Não, a porta fechou, pastor, eu vou correr para lá. Você tem um Deus que abre porta. Aleluia, nós estamos e passamos pelo pior da pandemia. Alguém faltou aqui de comer? Alguém faltou aqui a comida? Rai, Shobraí, Bequimananga, Súria. Está conosco.
meio da tempestade, que no meio do coronavírus daquela época, aleluia, ela tinha o alimento dela. No meio da seca, ela tinha o alimento dela. E ela viu o profeta passando para lá, ela viu o profeta passando para cá, e ela disse assim: olha, meu esposo, falou com o esposo dela: olha, tem um homem que passa por ali, aquele verdadeiramente é um homem de Deus. Porque hoje, irmão, está tendo dificuldade as pessoas de identificar homens de Deus. Tem pessoa que escuta qualquer coisa, vai em qualquer lugar e come qualquer comida. Aleluia, mas ela disse: aquele verdadeiramente é homem de Deus. Vamos fazer aqui uma casinha para ele, um quartinho. Aí fez um quartinho, colocou ali no quarto, ali algumas coisas. Diz a palavra de Deus que ali colocou uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. O profeta fica agradecido. Olha, vai ali, dorme. E quem sabe muitas vezes dormir no meio do caminho, com dificuldades, mas agora ele tinha uma caminha, tinha agora uma mesinha, tinha agora uma cadeirinha e uma lamparina para passar a noite. E ele ficou tão agradecido que ele perguntou para Geazi: Geazi, seu fiel escudeiro, disse: olha, Geazi, o que é que nós podemos fazer para essa mulher? Ela é tão rica. O que é que nós podemos fazer? Ele disse: olha, meu senhor, é o seguinte, eu tenho entendido que ela não tem filhos. Então, ela já tem tudo mesmo na vida. A única coisa que ela não está tendo é filhos. E filho naquela época era uma bênção muito grande. Quem não tinha era discriminado. Então ele diz assim: vai lá e chama ela aqui. Ela volta, chega ali à porta: sim, meu senhor. E o profeta diz para ela: olha, ao período da vida, em outras palavras, daqui uns 9 meses, 10 meses, você estará carregando um filho. Irmãos, quando eu li isso eu me emocionei. É a orientação de Deus para o seu povo. É Deus se incomodar com coisas mínimas. É Deus parar tudo e dizer assim: vai lá que eu quero dar para ela um filho. Não que eu esteja dizendo que um filho é coisa pouca, não. O que eu estou dizendo é que Deus parou tudo para dizer: vai lá. E diz a palavra de Deus que ao passar do tempo, ela teve um filho. E ela estava super feliz com um filho que cresceu, com um filho que era promessa de Deus. E diz a palavra de Deus que ela vai, e depois de passar os anos, o filho vai visitar o pai que estava cortando, trabalhando na roça. E o filho começa a ter dor de cabeça. A gente não pode aqui dizer uma idade, porque não tem como a gente dizer uma idade, mas eu posso somente imaginar uma idade, sei lá, 10, 11 anos, 12, sei lá. O menino começou a ter dor de cabeça e disse para um servo: olha, leva ele para a mãe. Corre para a mãe, chega perto da mãe, a mãe coloca a cabeça do menino no colo e começa ali a orar. E diz a palavra de Deus que o filho morre. E eu sei, irmãos, que a morte para ninguém é uma coisa natural. Mas quando a mãe perde um filho, acho que a dor na frente. Pega o meu bordão e vai na frente. E coloca o meu bordão em cima dele. E ele vai na frente, Geazi correndo na frente. E vai Eliseu com a viúva atrás. Com a viúva não, né? Com a mãe. A sunamita. E diz a palavra de Deus: enquanto ele ia, o jovem foi lá, colocou o bordão e o filho não ressuscitou. Ele volta ao encontro de Eliseu e chega lá e diz assim: olha, ainda ele não ressuscitou. Eliseu apressa os seus passos, chega lá no lugar, deita sobre o menino e coloca as mãos sobre as mãos e a boca sobre a boca e o seu corpo, e a palavra de Deus diz que o menino volta a ter vida e começa novamente, aleluia, a ter vida. Se eu fosse você, eu estava dando glórias a Deus nessa hora. Sabe por quê? Porque ela não foi para outro lugar. Ela disse: eu vou para lá para quem me deu a palavra. Eu vou para aquele
achando que Deus esqueceu. Passou-se os dias, passou-se os anos. Chegou lá na frente e Deus disse: agora é hora de acertar as contas.